O Marco Aurélio, ele irá matar o Freitas. Isso porque ele acredita que o Freitas ajudou a Odete Roitman a mandar alguém matá-lo. Ele acredita que Freitas está por trás também da tentativa de assassinato que ele sofreu bem no dia do seu casamento. Essa descoberta ela virá bem quando Marco Aurélio tiver no hospital, debilitado ali entre a vida e a morte, depois de passar por uma cirurgia muito delicada, e aí a Leila ter dito para ele contratar o segurança e tal, e a Leila ela tinha ido fazer alguma coisa que eu não sei, eu não me lembro ainda, ela foi até a TCA, e quando ela foi até a TCA, ela viu o Freitas com a Odete Roitman em um clima muito suspeito para ela. Isso para ela foi suficiente para ela entender que Freitas tinha traído o Marco Aurélio. E ela contou tudo para Marco Aurélio quando ele estava no hospital, etc. E aí, né? O Marco Aurélio contrata de segurança, enfim. O ponto é que, além da Leila ter contado isso pro Marco Aurélio, o Mário Sérgio também mostra uma gravação e prova para Marco Aurélio que Freitas tinha se aliado a Odete Roitman e tal. Esse jogo de Mário Sérgio a gente não entendeu ainda, mas Mário Sérgio tá jogando em tudo que é lado, né? Um time que tiver ganhando, ele tá jogando. E aí, foi aí que o Marco Aurélio teve a certeza que Freitas estava te traindo. Deixa o like, se inscreva no canal e acenda a notificação. Bom, vamos continuar aqui, né? O Marco Aurélio, ele quis logo pegar o peixe grande, né? A Odete Roitman. Ele quis logo ir atrás do peixe grande, de Odete Roitman. Depois que ele sai do hospital, ele vai direto para TCA trabalhar, ele age como se nada tivesse acontecido, enfim, né? E aí, do nada, a Odete Roitman sofre um atentado, né? Uma pessoa tentar matar ela e a polícia pergunta pra Odete o que aconteceu, né? E ela diz que foi uma tentativa de assalto e tal. Ela inventa uma desculpa esfarrapada, né? Porque pra ela, se o conselho descobre que tentaram matar ela, a imagem dela fica deteriorada, né? Enfim. Então ela mente, né? E aí que a tensão começa a se aumentar ainda mais, porque a Odete tem certeza que foi o Marco Aurélio que mandou matá-la, né? E aí ela fica furiosa, ela vai arrumar um jeito de matar o Marco Aurélio. Nessa tensão toda, o Freitas surge também morto. Esse aí, a autora Manuela disse que não tinha pudor de poupar personagens protagonistas. Ela disse que não, com ela não tem isso não. Com ela não tem isso não. Ela mata mesmo, enfim. Bom, o fato é que o Freitas acaba morrendo por ter traído o Marco Aurélio, né? E Odete Roitman tem uma história muito interessante de Odete Roitman, né? E que Portal Léo Dias até resolveu lembrar. E eu peguei do Portal Léo Dias, né? E é uma história bem interessante, né? Porque na primeira versão, quem ia matar a Odete Roitman era o Marco Aurélio. Inclusive, estava na sinopse. Isso estava na sinopse. A morte de Odete Roitman, quem ia matar a Odete Roitman era o Marco Aurélio. Só que, como a imprensa conseguiu vazar quem iria matar a Odete Roitman, que seria o Marco Aurélio, eles resolveram imediatamente cortar essa narrativa. Enfim, resolveram adiar essa narrativa e arranjar outra pessoa para matar a Odete Roitman. Eles queriam que essa pessoa fosse uma pessoa que não fosse óbvia, não fosse fácil de descobrir quem era. E o detalhe dessa história é que na primeira versão quem matou a Odete Roitman, a gravação
da morte de Odete Roitman foi gravada no mesmo dia que foi ao ar. Que coisa de doido, né? Odete Roitman ia morrer, por exemplo, na sexta, e sexta-feira de manhã a Odete Roitman morreu. Eles gravaram a Odete Roitman morrendo. E aí eles inventaram essa história aí de Leila matando a Odete Roitman. E dá pra perceber, né? Pra quem não vê Leiro Nato e gosta de uma boa narrativa, de uma boa história, dá pra ver que isso foi realmente de improviso, né? Porque como é que uma pessoa mata a outra sem querer assim? Entra no quarto e sem querer mata a outra. Do nada, sem querer, eu fui lá e atirei em... Pô, essa narrativa foi uma bosta, na verdade. Se bem que, sendo bem realista, foi uma baita trama, né? Vale Tudo na primeira versão foi uma história incrível. Porém, é inegável que a justificativa da morte de Odete Roitman foi uma merda, né? Foi muito ruim, né? Foi péssimo. Foi péssimo. Como é que a vilã das vilãs morreu acidentalmente, de forma acidental, porque Leila confundiu ela com a Fátima. Gente, dá pra ver que foi realmente no improviso. Realmente isso foi de forma improvisada. Dá pra ver, porque você olha e você vê a forma como Leila morreu, enfim. Ou como Odete morreu, enfim. Agora já ouvi dizer também que o diretor da época de Vale Tudo, que é o Boni, ele disse que quem escolheu que iria matar a Odete Roitman foi ele. Eu vi uma história dessa, não sei se é verídica. Foi ele que escolheu quem ia matar a Odete Roitman. Os autores não teve nem esse direito de escolha. Eu fiquei meio assim sem entender muito, porque por mais que o diretor geral é ele que manda em tudo na Globo, mas a partir do momento que o autor está escrevendo a novela, ele tem que ter autonomia de escolher qual desfecho ele quer, né? Por mais que às vezes ocorria muito pressão por parte do público de escolher o desfecho que eles queriam, o público às vezes não gostava de certo tipo de coisa, e por pressão do público o autor mudava a narrativa de algumas coisas. Isso acontecia muito, né? E hoje também acontece, né? Às vezes o público está revoltado com algumas narrativas, e aí o autor que está escrevendo a novela, ele faz tudo de novo e muda tudo porque o público está revoltado. Acontece muito isso, né? Mas o autor mudar a história só por causa do chefe, que não entende nada, porque na verdade o chefe, o diretor geral da Globo, ele não entende nada de reality ou de novela, né? Tchau, tchau.